continuação do nosso estudo. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos depois do almoço. Obrigado, nós almoçamos muito bem também. Graças a Deus pelo convívio e este tempo convosco. Tem sido especial para nós também. Nós terminamos quando nós fizemos a conversa nos grupos sobre aquelas 3 perguntas e talvez vamos rapidamente ouvir algumas opiniões, o que é que acharam sobre o primeiro bloco e o bloco no meio, o que é que está ali ensinado. O primeiro bloco e o bloco no meio, os dois azuis. Os dois azuis. Quem quer dar o resultado do grupo? O que é que acharam sobre estes 2 blocos? Vamos rapidamente. Ensinam que Yahvé é único e exclusivo. Único e exclusivo. Não traz outros deuses. Muito bem. Curto e forte. Mais alguém? Mais alguém quer dar a resposta que acharam? Eu dizia, Yahvé, é um Deus único, presente no meio do seu povo, e reconhecemos o Deus único quando ouvimos, amamos e seguimos exclusivamente. A segunda pergunta foi... aqui também, talvez, eu pensei sobre Yahvé ser único. O Salmo 50, ele diz, versículo 9, da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus corais, porque meu é todo o animal da selva e o gado sobre milhares das montanhas. Conheço todas as aves dos montes, minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodas? Aquela que oferece o sacrifício de louvor me glorificará, e aquela que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Esta ideia que Deus é único e Ele tem tudo nas suas mãos, e Ele não precisa nada de nós. Nós é que precisamos dele e andar, nós precisamos de sua bênção. E Ele aprecia muito mais louvor e amor, conforme diz, do que ofertas. Ele não precisa de ofertas, ele quer comunhão, ele quer convívio, obediência, convivência. É isto que Deus quer de nós. É tão diferente do que os outros deuses. E mais, a seguir, os 2 blocos sobre os filhos enfatizam. Agora, quem vai falar sobre o que é que acharam sobre os filhos? A importância do ensino pela partilha da experiência. Ensino pela partilha da experiência. Ensino e coerência de vida. Coerência da vida quer dizer viver segundo os princípios. Exato. Muito bem, muito bem. Experiência da vida espiritual, ou a vida com Deus, não é? O que aprendemos com Deus, partilhamos com os filhos. O espírito em que vivemos, no tempo em que vivemos, é diferente. Não sei se é por preguiça dos pais ou por mesmo não saber, mas muitas vezes deixam os filhos tomar as suas decisões. E eles não têm padrões de orientação. São os sentimentos, as paixões. E é terrível quando nós deixamos os filhos no deserto a tomar as suas decisões. Desde criança podemos orientá-las, porque se Deus é bom e o caminho com Ele é muito bom,
Não queremos isto para os nossos filhos? Que tipo de amor deixa os filhos meio abandonados em termos de princípios de vida, enquanto sabemos que é o nosso bem? Ele diz lá no texto, é para o nosso bem. Eu resumi assim, Yahvé, é o Deus do nosso coração quando ensinamos os filhos com todo cuidado e persistência, dentro e fora da casa, quem Ele é e como segui-lo. Conversa com o filho sobre Yahvé e testemunha sobre as ações grandes da sua presença. Obedecer e servir Deus é o caminho certo, justo e que é para nosso bem. Diz lá no texto, é para o nosso bem. É para o bem deles também. E muitas vezes se não falamos com os filhos sobre a fé, sobre a nossa experiência com Deus, sobre o valor da experiência com Deus tem para nós, como é que eles vão saber? Quem vai contar? Se é tão pouco importante que os pais nem falam sobre isto, então o que será para mim? Mas se os pais vivem o prazer e a presença do Senhor e o bem de estar na presença do Senhor, eles vão conhecer. E a única maneira de conhecer realmente esta criança, portanto, nós temos que falar, temos que conversar. Temos que criar um ambiente em que o filho vai conversar, vai falar, vai fazer perguntas, conforme o texto diz. E a ligação entre os dois blocos das boas coisas na terra prometida, o que é que acharam ali? Os dois blocos que falam sobre a terra prometida. Deus prometeu, cumpriu e pede para a obediência, e que a obediência terá bênçãos na terra prometida. Muito bem, muito bem. Não nos devemos esquecer também das bênçãos que Deus nos deu, quando estamos bem. Exatamente. Exatamente. Obrigado. O cuidado de Deus, o amor de Deus. Lembro-me que lá em Moçambique a gente tinha na entrada da casa um painel que diz Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E eu depois, esta manhã, lembrei-me disto. Será que sintamos ainda a mesma necessidade daquele versículo? Ou sentimos-nos tão seguros que aquilo é para Moçambique, não é para Portugal? E devemos fazer a pergunta a nós, se nós continuamos a dar valor, não só nos momentos difíceis, mas nos momentos de bênção também. Sentir aquela dependência, aquela gratidão e continuar a viver naquela gratidão. Porque facilmente esquecemos. Quando tornamos-nos materialistas com uma naturalidade muito grande. Versículos 10 ao 12 e o 17 ao 19, eu vejo que as bênçãos da terra prometida, os patriarcas, essas terras é uma dádiva de Deus, e esses princípios, a obediência, esses valores, esses princípios devem reger a manutenção da posse dessa terra jurada, nesse caso. O contexto fala muito dessa questão, uma vez que eles estão das margens na entrada, próximo da chegada da terra prometida. Essa segunda lei foi dada nesse sentido de prepará-los para viver nessa terra. Então, assim, enquanto Israel adorar a Deus, e servir a Deus exclusivamente, e a manutenção disso passa e transmitir para gerações futuras, acho que tem muito disso também aqui, quer dizer, é uma dádiva de Deus aquela terra, Deus está dando a eles, mas a manutenção disso dependeria também da fidelidade da nação como um todo. É mesmo isto. Portanto, que é o que Deus disse, se querem ficar na terra boa, tem que continuar nesta vida que os trouxe até a terra. Tem que continuar.
senão vão ser tratados como os outros. Portanto, por isso é que o Shema, ainda agora entrando um pouco mais na compreensão das palavras, dá-nos mais profundidade. A estrutura deu-nos os principais pontos. Agora, entrando um pouco na compreensão das palavras, dá-nos profundidade. E vamos rapidamente ver duas palavras. O Shema, o ouve, escutar. Há muitas maneiras de escutar, né? Há muitas maneiras de ouvir. Mas qual é a maneira que ele fala aqui? Não sei se em português, qual é a diferença entre escutar e ouvir? Ou é a mesma coisa? Pode significar a mesma coisa. Uma entra aqui, outra sai dali. Qual é? Escutar ou ouvir? Ouvir, eu entendo que é mais, portanto, Passageiro. Houve um som que chegou ao meu ouvido, eu ouvi, mas não prestei muita atenção. É mais, escutar significa processar o que se ouviu e tentar perceber o que se ouve. Uma coisa é eu ouvir um pregador, está ali, mas ele está ali a falar. Depois é escutar, está com atenção. Portanto, escutar para mim é ouvir com atenção. Não sei se é essa a tradução. Dar ouvidos, né? Dar ouvidos. Escutar pressupõe mais atenção. Alguém diz que ser estudante é receber informação do professor para a caneta, vai no caderno e não passa pelos ouvidos. Curto-circuito. Mas então, se for assim, devia ser aqui escuta e não ouve. Porque o sentido de ouve aqui é aquela de processar, de não deixar passar rapidamente. Devia ser escuta, Israel. Porque é isto que quer dizer. Escutar como se o meu futuro dependesse daquilo. E depende mesmo. Depende mesmo. Veja o jogo de palavras a seguir. Capítulo 7, o próximo capítulo, e 8 e 20, tem esta justaposição de 2 versículos que tem a ver com escutar. Se, portanto, escutares estes decretos e os puseres em prática, o Senhor teu Deus manterá a sua aliança e continuará a tratar-te com bondade. Portanto, está a dizer, de escutar vai depender a continuação na aliança com Deus. Continuação na sua graça. Vai depender de escutar. Porque senão, diz o outro, serás destruído, tal como os povos, por causa de vocês não terem ouvido a voz do Senhor, vosso Deus. Tem os dois lados. O escutar, o ouvir, Israel, chamar Israel, tem a ver com o primeiro. Se não for aquela ouvir com atenção transformadora, receber, o resultado é posso perder. E ele usa esta que está no azul, portanto, o por causa, usa estas 2 preposições, só estas 2 vezes em Deuteronômio. Não é comum esta preposição. E veja qual é, porque é que diz que sou um jogo de palavras. Não sei se conseguem ver lá embaixo. Para quem vê, logo pensa em Jacob. Jacob é o pai da nação. Portanto, olha Jacob. Escuta assim, será este o resultado. Escuta outra forma, será isto o resultado. Depende muito como ouvir. Por isso, quando ele diz, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único, Yahvé, é mesmo para dar atenção, porque o futuro de Jacob depende disto.
Depende disto. Ouvir resuma o capítulo, penso eu. Amar Yahvé com tudo o que tem. Logo a seguir diz, ouve, ama com tudo o que tem, pôr em prática, servir, temer, atentar, lembranças contínuas das ações de Deus no meio do bem, quando está na boa terra, cria lembranças para os filhos, fala com os filhos, fala em casa, fala fora de casa, ensinar da melhor maneira sobre Yahvé único, exclusivo, ter fé e confiança em Yahvé presente. Isto é uma coisa muito importante. Se não confiarmos ou estamos convencidos e temos comunhão com Deus vivo, presente, é teoria. Fica teoria, teórico. Quando estamos conscientes da presença do Senhor, é que estamos a ouvir. Jesus diz, as minhas ovelhas, conheço as minhas ovelhas e elas ouvem a minha voz e seguem-me. Em João capítulo 10. Ser leal como Deus é leal. Manter o relacionamento é mais importante para Deus. Ele não está interessado em nossos presentes. Ele quer a nossa vida, a nossa louvor e nossa adoração. E eu acho que também um ponto importante de ouvir, não sei se vamos ter tempo para ler, mas só vou explicar. Em capítulo 10, 20 até 11, 7, Moisés atualiza o testemunho. Antes falava só o que se passava em Egito. Agora passaram 40 anos no deserto. Ele está a dar novos testemunhos sobre o que passou no deserto. Portanto, está a atualizar as boas coisas que Deus tem feito. E assim nós também, às vezes, olhando só, quando falamos sobre a bênção de ser cristãos, falamos quando nós nos convertemos, quando éramos jovens, quando isto no passado. Os filhos precisam de testemunhos atualizados da semana passada. O que é que Deus fez na sua vida, do mês passado, do ano passado. Ajudar os filhos também a reconhecer a mão de Deus nas suas vidas. O que é que aconteceu? Tu estavas doente ou tu tinhas este problema, veja lá, nós ficamos quase sem casa, oramos e estamos em casa. Coisas assim, temos que criar o nosso registro de atualizações de fé e de presença do Senhor. Porque assim temos uma fé viva que vai crescendo e podemos criar a nossa história familiar à volta das grandes ações que Deus faz, sempre atualizando. Não é só para jovens, nem é só para adultos. É para todos, porque Ele é presente. Outra palavra é tzedaka, justiça, que está no fim, no último bloco. E no versículo 18 fala de vida reta. No versículo 25 diz, se viveres assim. Alguém pode ler 25, faz favor? E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tens ordenado. Justiça para nós tem muito significado de salvação, de remissão dos pecados. Tem muito esta conotação. Parece-me que aqui é mais simples, não é uma doutrina completa que está aqui. Ele está a dizer, se nós vivermos neste caminho do Senhor, fazemos o que lhe agrada, o que ele gosta. É um sinal de amor fazer coisas que Deus gosta. Porque qual será o nosso amor para Ele se nós fazemos constantemente o contrário? O amor mostra-se na vida. E, tanto nesse específico lugar, penso que não está a pensar num ritual de limpeza, de remissão, mas está a falar da vida reta, de alguém que valoriza a graça de Deus, que permite viver em comunhão com Ele. Quem ouve a voz de Deus o adora,
E não quer que nada danifique este bom relacionamento. Temos este sentimento quando pensamos em Deus, que eu quero fazer tudo que dá prazer ao Paizinho, tudo que dá gosto ao meu Deus. Não é perfeito. Mesmo ele diz, no próximo capítulo, ele diz a Israel, não é por causa das boas coisas que vocês terem feito, mas porque eu vos amei. Portanto, isto não ganha pontos de salvação, mas isto são expressões de amor para com Deus, quando valorizamos uma vida reta, uma vida justa, uma vida que gosta de fazer o que Deus gosta. Portanto, irmãos, temos já falar do texto, temos falado sobre palavras, algumas palavras um pouco mais aprofundadas, muitas vezes temos que procurar no próprio livro, todas as vezes que o termo amor, ou todas as vezes que o termo justiça aparece, e assim ganhamos uma compreensão como é que este escritor usa esta palavra, porque é diferente. Não podemos dizer numa pregação, o dicionário dá 5 significados para esta palavra. Portanto, são os 5 pontos da pregação. Talvez um dos pontos é o significado que ele usa neste texto. Então, é este que temos que pregar neste texto. Se queremos outros, temos que ir a outros textos, mas não podemos pregar o dicionário. Temos que pregar as nuances que o autor deu ao seu uso de palavra, porque ali está a profundidade da nossa compreensão. Entrar mais fundo e não todos os significados possíveis, mas aquela que está aqui em causa. E depois, influências socioculturais, eu penso que vamos ter pouco tempo para isto, mas vou só dar umas pistas, porque é importante o contexto cultural também em que as coisas acontecem. Dá uma compreensão diferente. Quando falo de uma palavra africana que todo mundo conhece, apartheid. Mas eu tenho certeza que está aqui 10 ou 15 versões da apartheid, porque não conhecemos o contexto em que foi falado, em que foi iniciado. Não é nuançado. E para ter a certeza que entendemos bem a palavra, temos que saber um pouco do contexto em que foi usado e como foi falado. Há um grande contraste com a maneira que os pagãos pensam sobre Deus. E este contraste Deuteronômio traz à luz. Pensar sobre a terra. Israel tinha uma ideia de terra que estava nas promessas de Deus, à base da aliança, aos pais, já 400, não. Quando entraram na terra, vamos dizer 1400, Abraão recebeu a promessa em 2200 a.C. Portanto, já são 600, 700 anos. Há pessoas que dizem que mais tempo ainda. São promessas que vinham de muito longe, para eles compreenderem o que é terra. E ainda não compreenderam, porque quando Jesus subiu ao céu, perguntaram, olha, e o reino de Israel? Tu ainda vais restaurar o reino de Israel, depois de tudo que ele fez. Pensaram na terra deles, e não entenderam o alcance de Cristo, do trabalho de Cristo. Perspectivas sobre a educação, literatura histórica, são coisas que nos ajudam a compreender. Eu tenho aqui uma pequena lista só de algumas maneiras que os gentios pensaram naquela altura sobre deuses.
Os deuses dependem do trabalho dos homens para os providenciar de comida e habitação. As antigas histórias mitológicas dizem que os deuses estavam cansados, já trabalharam muito. Então, criaram os homens para aliviar o seu peso de trabalho. E depois do dilúvio, na epopeia de Gilgamesh, diz que os deuses estavam ali como abutres à volta dos animais mortos a comer. Porque eles também têm fome. E, portanto, o que projetaram as necessidades humanas, fome e tudo isto, vingança, projetaram nos seus deuses. E os deuses eram maus, não tinham alto padrão moral. Os deuses não falam aos homens, mas os homens devem descobrir o que satisfaz o Deus. É um grande processo para descobrir, porque um Deus que não fala, tenta isto, tenta aquilo, vamos ver o que dá resultado. Quando parece que aqui sai bênção, então vou continuar a fazer isto. É uma incerteza tremenda, mas nosso Deus fala, diz Deuteronômio, Ele fala. Não é para fazer alguma coisa para dar o braço a torcer. O Deus também sente-se obrigado de me ajudar porque recebeu boa comida. Eles fizeram com aquelas estátuas de pedra, todos os dias de manhã, foram lavados, foram servidos com uma boa refeição, porque tem que ficar felizes, porque o nosso bom dia depende deste ídolo ficar feliz. Assim trataram os deuses com cuidado e carinho, acreditando numa pedra, num espírito que achavam que está dentro da pedra. Os deuses não têm um padrão moral alto, são egoístas e vingativos, já falei. Os homens não são seres dignos, criados como ponto culminante da criação, na imagem de Deus. Dizem que ficaram chateados os deuses com o barulho dos homens. Então, o dilúvio é por causa disto, para acabar com o barulho, porque um dos deuses não conseguiu dormir à noite. Então, vamos abafar isto com os homens mortos. E ele ficou muito chateado quando descobriu que alguém foi dado o segredo para construir um barco. Afinal, tem mais uma ali. Já não podia fazer nada, já era tarde. Nada que se encontre no Oriente Médio Antigo se compara com a revelação extensa oferecida por Yahvé, nem com a profundidade de relacionamento que ele deseja dos homens. É uma citação do Walton. Pessoas que escolhem ser neutros ou acham que está muito mal escolher Deus, tem pouca informação. Nós temos que ajudá-los. Falar sobre este Deus pessoal que fala, que quer o nosso bem, que criou-nos para o nosso bem, para trabalhar com alegria com Ele. Isto é que eu estou a entender aqui, em Deuteronômio 6 e o resto do livro, o resto da Bíblia. Algumas perguntas, que penso que vou terminar a minha parte aqui. E vamos dar um bom lugar ao professor Fabiano também, que ele vai focar mais ainda na atualização, na aplicação